é ser você, mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja estranho. Seja você. Bem-vindos ao Date on Divan, podcast mais cheiroso de todos os tempos. Hoje nós vamos falar de minimalismo na educação. O tema do nosso podcast sempre é minimalismo, né, gente? Nós falamos de minimalismo nas finanças, minimalismo nos relacionamentos, minimalismo nas moradias, né, Grazi? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nath. Obrigada, Giovanni, por estar aqui. Obrigada, Martinelli. E hoje a Carol não está presente porque ela está curtindo uma praia, gente. Só isso. E aí nós tomamos a liberdade de convidar o nosso sábio guru, Martinelli, para fazer parte conosco hoje. Martinelli, muito Eu bem-vindo. estou me sentindo aquele jogador que chega, né, que sai do banco ali, né, para fazer a substituição. Mas é um prazer estar aqui. E assim, é muito bom sentar com pessoas com tanto para ensinar. E eu vim hoje aqui para aprender, né? Eu estou aqui de frente com uma pessoa que pode ensinar muito e estou ansioso aqui por esse bate-papo. Giovanni, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco de um assunto que eu amo tanto, que é educação. E se apresente para o pessoal te conhecer. Tá? Meu nome é Giovanni, eu sou professor e educador, tenho 22 anos de experiência, então acredito que é já uma longa caminhada na educação, né? Trabalhei durante 15 anos na educação privada, né, em escolas, pré-vestibulares. Também tive experiência na área de gestão, né, direção de escola, e desde 2012 passei num concurso público, né, no IF Sul de Minas, o Instituto Federal de Educação, e trabalho como professor de ciências humanas. Também tive experiência de gestão, né, no âmbito da pró-reitoria de ensino, direção de educação à distância na instituição. E hoje eu pesquiso educação pública, eu trabalho com políticas educacionais de educação. Acho que é isso a minha trajetória. Muito legal, mais de 2 décadas. Nossa, aí, né? Já tô velho, mas... Bem experiente. Mas quando as pessoas falam assim, tá velho, eu falo, não, é que eu comecei cedo. Boa. Também, Martinelli. Giovanni, para introduzirmos o nosso assunto minimalismo e educação, uma pergunta que não quer calar, né? Imagino que quem está em casa, quando me ouviu falar, o tema hoje é minimalismo na educação. A pergunta que fica é possível falarmos de minimalismo na educação? Com toda certeza. Até porque o maximalismo, eu acho que nós já estamos no auge dele e precisamos urgentemente mudar. A escola está cheia de conteúdo, cheia de currículos, cheia de expectativas, e é chegado o momento da gente repensar a nossa trajetória enquanto formação de estudantes. Então, o maximalismo, Nathaniel, a gente já chegamos no auge. Eu acredito que estamos no teto, e que a partir de agora é preciso a gente pensar no essencial, no mínimo, do qual nós não podemos abrir mão, e de todos os excessos deixar a margem para a gente caminhar. Costumo dizer que a gente está caminhando hoje, sobretudo na educação brasileira, com 2 bolas de ferro atadas à mão, que são os currículos pesados, excessivos. A outra bola de ferro é a burocracia, né? E a gente mira para a China, mira para os tigres asiáticos, países europeus, e diz, corre que eles vão te pegar. Né? A gente não está conseguindo correr e, aliás, nós estamos indo a lugar algum, infelizmente. Nem levantando a gente está, né? É muito, muito bom. Você falando, educação é uma área que todo mundo que gosta de conhecimento vai se apaixonando aos poucos. Minha esposa também é da educação, né? E você costuma, uma pergunta para quem não sabe, né? São marido e mulher. Vocês costumam levar, né, essas discussões, essa questão da educação para dentro de casa? Eu sei que vocês têm filhos também,
tem uma preocupação, né? Vocês costumam levar essa bagagem para dentro de casa, essa preocupação, inclusive, para dentro de Sim, casa? com certeza. Não há um dia sequer, né, que esse assunto não entre na nossa casa. E isso, a conversa, ela decorre muito da observação, né? O fato de pesquisar, de estar lendo. Então, eu brinco que eu tenho 2 cobaias em casa para ver se a coisa está funcionando ou não, né? Então, sim, a gente conversa muito e se preocupa muito e sofre também, né? Com essa mudança que a gente vislumbra que é possível, né? Que é o que a gente deseja para a educação, mas que às vezes a gente não encontra na realidade escolar dos nossos filhos, né? Então, sim, conversamos. Teve um episódio muito engraçado. Nós precisamos mudar de cidade. E aí, a primeira preocupação que eu achei que eles teriam é se a escola tem parquinhos, tem espaço para brincar, né? E era isso que nós estávamos pensando que eles fossem olhar. E aí, na hora que eu falei, nós vamos ter que conhecer as escolas, a pergunta foi, mas a escola é boa? Aí, é boa em que sentido? Eu vou aprender mais ou o que eu já aprendo na escola que eu tenho ou eu vou aprender menos? Que é o que você não espera de uma criança, né? Sim. Aí, ali eu olhei e falei, tá valendo a pena. Eu acho que a gente até conversou sobre isso, Foi. né? Sobre as crianças. E eu estava falando com a Nath, o perfil do meu filho, eu acho que já é uma criança de inclusão, né? E aí já traz outras expectativas dele, Sim. né? Por isso que eu penso muito nessa questão da escola e volto para o lado da inclusão também. Ele tem TDAH, tem dislexia, então às vezes o querer dele é diferente. Eu fico bem atenta para saber onde eu vou colocar ele nesse meio, em qual escola. Às vezes nem tanto, vejo, lógico, pelo estudo, né, mas também pela parte física da escola, muitas outras coisas eu acabo olhando para ver se vai dar no perfil dele. A gente discutiu sobre isso também, Sim. né, Carol? Aí nós, Carol, Nath. nós estávamos até falando. Aquele dia que vocês falaram que eu destruí o Natal de vocês, lembram? Porque inauguração das luzes de Natal, todo mundo ansioso para descer para gastar. Eu falei, antes de vocês descerem gastar, vocês não se esqueçam, no final do ano tá aí, tem que pagar matrícula, IPVA, IPTU e tudo mais. E aí ficou todo mundo rindo, né? Você estragou o nosso Natal. Mas agora é o momento de fazer matrícula, né? E aí entra uma questão, qual a escolha eu vou fazer? O que eu vou pautar, né? Eu vou escolher uma escola em que eu levo minha filha de 6 anos para conhecer a escola, e a escola fala, nossa, eu trabalho com o material tal, que é o melhor material para medicina, mas minha filha tem só 6 anos, não tô querendo que ela passe, né? O que você pensa sobre isso? Hoje, a gente tem que entender que as escolas, eu estava conversando antes de começar aqui com a Grazi, a escola ela tem uma vitrine e toda uma mensagem, e aí é um produto envelopado que vai ser vendida para os pais. Estou falando das escolas privadas, né, em geral. E aí é um produto que dialoga com as expectativas dos pais. Então, é uma pergunta que a gente pode fazer para o nosso público, né? Quais são as suas expectativas em relação à escola? Outra é o que acontece para dentro. Que ali não é a expectativa dos pais, mas como a escola trabalha e faz a mediação entre essas expectativas dos pais, a realidade dos estudantes, que é outra, e aquilo que os estudantes realmente querem. Como você falou, né? Seu filho tem lá o TDAH, a dislexia e as expectativas dele. Mas quais são as suas, Carol? Então, cabe a gente perguntar, a escola, qual é o peso da balança? Mas para quem a escola se apresenta? Né? Voltando ao assunto, né? Quando a gente precisa mudar de escola, né? Eu percebi que o diretor, a coordenadora pedagógica, falava com a gente. E, de repente, a gente tomou a seguinte iniciativa, de nos afastar, dizer, não, conversa com eles, é eles que vão estudar, não nós. Então, é uma dica que eu dou, inclusive, para os pais, né? Vão à escola e deixem a escola conversar com o filho de vocês, se afastem. Porque eles vão ter uma percepção distinta. E eles escolheram uma escola que, segundo eles nunca tinham sido tão bem recebidos na vida como eles foram naquela escola. E a escolha foi totalmente deles. Hoje, se a gente for parar para pensar hoje,
esse diálogo entre a escola e o aluno, né, eles não têm essa percepção que vocês, né, com a bagagem que têm, né, pô, deixa eu me afastar porque ele precisa conversar com o meu filho, né? A maioria dos pais, muito pelo contrário, eles querem eles tomarem as decisões, eles sabem o que é melhor, né? E eu convivi com pessoas, tipo assim, tinha um histórico na família de médicos. E aí eles já estavam preparando. Então, a matrícula da filha foi feita numa escola que já trabalha desde a educação de base para medicina, porque ele quer que a filha seja médica. E a filha chorava, né, falando que queria ser arquiteta, Sim. né? É igual essa escola que eu estava contando. Eu fui lá, a Clara tinha 6 anos, e aí me apresentaram o material, uma apostila linda, maravilhosa. Ela está saindo de uma escola construtivista, Uhum. na qual ela tem que construir tudo, fazer releitura de tudo, e aí pegava a Tarsila do Amaral e desenhava a Tarsila, lógica, matemática, tudo através da construção do conhecimento, da lógica, né? E aí ela chega lá, eles apresentam uma apostila. E aí, não sei se vocês lembram daquele filme Trolls, Uhum. né? E eu brincava que ela era pop, que ela adorava fazer colagem. E aí chegou lá, essa mesma coisa, da escola falar para ela, né? Uhum. Não, mas é porque aqui a gente já prepara a criança por material melhor para passar medicina. Mas minha filha tem 6 anos, eu não quero que ela passe medicina. Não, mas o que vocês têm de lúdico para ela construir, para ela brincar? Ela é igual a pop, ela adora colagem. Aí a gente tem um terrário. Eu não quero ver o terrário. Aí mostraram um aquário de 50 por 60 para ela. Ela olhou a cara de decepção do terrário, isso é um Sim. aquário. E aí ela traumatizou. Você fala hoje com ela, eu vou te colocar nessa escola, ela fala nunca. Por conta disso, né? Da experiência que vocês têm. A gente precisaria hoje preparar, na verdade, os pais primeiro, né, para esse novo momento da educação. O problema será que não está ali nos pais ali desse momento para a gente começar depois pensar nesses estudantes? Sim, creio que, claro, sempre é válido, né, conversar com os pais, empoderar os pais dos elementos que a maioria não conhece do funcionamento de uma escola, né? Escola, em geral, novamente, né, é preciso dizer que a gente está falando de escolas privadas, né? Uhum. Elas preparam um produto e, como tal, né, é a lógica de mercado. Então, se os pais conhecem essa lógica de mercado, eu acredito que eles estão empoderados para fazer a crítica, né, e tomar a melhor decisão. Né? Posso te dar um exemplo, Martinelli, que acredito que o público que está nos ouvindo aqui vai gostar de saber? Sim. Hoje, por exemplo, qual a maior expectativa dos pais? Como a Nath falou, eu espero que meu filho passe medicina. Uhum. Mas para passar em medicina, essa é o senso comum. Para passar em medicina, então eu preciso que o meu filho tenha muito conteúdo. Será que aquela escola é boa de conteúdo? Será que aquele professor é bom? Será que eles fazem bastante provas, simulados? Será que a apostila tem bastante conteúdo? Será que o professor cumpre o conteúdo? Ou seja, qual a experiência que a gente carrega? A nossa, da nossa escola. Conteúdo, conteúdo. Conteúdo, prova. Então, ou seja, é uma escola behaviorista, não é uma escola construtivista. Sim. A escola behaviorista é qual? É aquela escola que o professor faz a preleção, o aluno bonitinho em fila, né? Uhum. Todo mundo ansioso, desejoso de te ouvir, né? De sugar a sua experiência, a sua sabedoria, seu conhecimento. Isso contém ironia, tá, gente? Sim. E aí é por estímulo e punição. Né? Tirou um 10, é estimulado, parabéns, vamos lá, e não tirou, é punição. Então, é um comportamento que os laboratórios fazem com ratinhos. Né? Sim. Isso funcionou durante boa parte do século XX, mas hoje isso Já não funciona. já não Precisa uma reforma, funciona né? mais. Então, ou seja, os pais ainda pensam a escola nesse modelo. Então, os filhos devem ser treinados, né, devem ser monitorados por índices, né, por testes, né, estatísticos, de que ele vai ter uma boa probabilidade de passar num curso, numa universidade de grande nome. Vamos dar um exemplo aqui. Uma medicina na Universidade de São Paulo, por exemplo. Sim. Né, que seria o ápice do sucesso acadêmico esperado, né, no final do ensino médio. Bom, isso são os pais.
Agora, vamos lá. As escolas sabem disso, né? E como elas vão vender essa expectativa para os pais? Gente, agora eu vou dar uma pausa aqui no nosso assunto, porque eu vou vender para você. Esse projeto só existe, esse episódio só vai ao ar, porque nós temos alguns patrocinadores. E um deles é o CH Móveis Planejados. Então, se você está precisando otimizar o seu espaço, tanto residencial, urbano, rural, clínica, hospitais, a gente faz orçamento sem compromisso. A gente também depois trabalha com o acompanhamento, né, da pós-venda, se você precisar de fazer ajuste, revitalização, alguma coisa que saia do lugar, alguma corrediça que dê problema, é só acionar, a gente vai lá, troca para vocês também. Atende Pouso Alegre região, já fizemos vários clientes em São Paulo também. Então, em algum lugar da tela vai aparecer aqui o contato do Carlos Henrique e você solicita o seu orçamento sem compromisso. E o nosso outro patrocinador é o app daqui. Lembram das páginas amarelas da lista telefônica de antigamente? Hoje a gente tem um aplicativo onde você vai encontrar vários especialistas. Vamos supor que a sua máquina de lavar deu um problema. Você precisa de alguém para consertar. Ao invés de você ir lá no grupo da família e perguntar onde tem um profissional que faz isso, você vai no app daqui, busca pela especialidade que você deseja e você vai ter ali, na maior facilidade, na palma das suas mãos, um clique, você já achou vários profissionais da área que você está buscando. Isso para todas as áreas: médico, engenheiro, encanador, pedreiro. Então, o app daqui. E você que tem interesse em ser um patrocinador também, entre em contato com a gente. O telefone é 35 99922 1832. Nós vamos passar para você o nosso Media Kit, onde tem todas as informações necessárias para você ser um patrocinador do podcast Date Onde Vão. E agora nós vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Então, por exemplo, eu posso ensinar os pais sobre isso. Não sei se você sabe, mas hoje as escolas elas são medidas pelo Enem. Então, sempre a gente vê, né, no outdoor, a escola, olha, primeiro lugar, nota tal. Né? Mas você sabia que, em geral, as escolas colocam os melhores alunos no CNPJ da escola oficial e aqueles alunos medianos e fracos em outros CNPJ? Nossa, isso eu não sabia. Essa notícia vai abalar a internet. Nossa, mas olha só para você ver, e é uma construção de imagem de marketing. Sim. É uma resultado, uma jogada. Sim. Mas é um resultado todas em geral fazem isso. artificial. Não posso dizer todas, Graça. Mas a maioria. Há meios dos pais investigarem isso. Sim. Depois vocês podem deixar na descrição aí para o público. Mas há sites hoje que é possível monitorar isso. Um deles, por exemplo, é o ZBS Educação, que é uma consultoria do próprio MEC e que coloca lá os índices das escolas, município. Então basta você, pai, mãe, colocar seu município e pesquisar a sua escola e você vai ver. Por exemplo, isso não é raro, isso é mais comum do que a gente pensa. Escolas, por exemplo, que tem 120, 130 alunos no terceiro ano. E aí você vai ver a escola primeiro lugar, num determinado município. Quantos alunos fizeram a prova? 12, 18 alunos. Porque ela pegou os melhores. Onde estão os outros 90? Se você pesquisar, você vai já encontrar. Já valeu o bate-papo, já ganhei. Podemos acabar? Dia, na internet. Porque assim, são coisas que eu sempre falo com o pessoal, a gente tem que ser generalista quando o assunto é conhecimento. E isso que ele acaba de falar aqui é algo que a gente só sabe quando a gente para bater esse papo aqui. Sim. Você não vai saber. E olha só para você ver, minha filha tem 8 anos agora. Eu já vou com outra cabeça já, né? Tentar entender quando ela estiver nessa idade. Né? E os pais que vão assistir, que estão com os filhos, né? Nesse terceiro ano e tudo mais, é uma informação muito válida para o próximo passo agora. Mas é importante os pais buscarem essa informação, investigarem, né?
Não se trata de uma acusação às Sim, escolas, não, não é nada é uma disso, informação. né? É uma Mas é uma informação. informação que os pais precisam realmente correr atrás E uma dela. informação de utilidade pública, Sim. porque assim, de repente você está comprando um produto justamente por essa seleção que fizeram, que não condiz com uma realidade. Porque se fossem 120 alunos, vamos colocar 15 lá para garantir essa nota, estão te vendendo um produto, um produto mais ou menos, né? Uhum. Mas muito vejam, porque é interessante. justamente isso. É o que eu É a disse. vitrine. É a vitrine Sim, que dialoga com a expectativa dos pais. sim. Sim. Como eu pesquiso política educacional e a minha vitrine é outra, é justamente criticar e Sim. pesquisar esses dados, eu consegui enxergar essa realidade. E mais, quando eu vi isso, me chocou, né? Choca Sim. Pô. a primeira vez que você tem acesso a esse dado, e aí você começa a investigar. E quando você faz uma comparação de números entre escolas públicas e privadas, você vai ver que a diferença é muito menor do que a gente imagina. Ó, Se você tirar aquele grupo seleto de escolas, as top, né, do Brasil, elas estão em média. O Enem ele vai numa escala de 300, nenhuma escola tira menos de 300, tá? uhum. Até 980, 970. Diz que a escala é de 0 a 1000, mas não é. É 300 a 900. Porque é um modelo responsivo chamado de TRI, Teoria da Resposta ao Item. Então, a partir disso, eles chegam nessa conta. Então, uma escola, as escolas top, as top 10 no Brasil, em geral, os estudantes têm uma nota de entre 650 a 730 pontos. Sim. A média, as escolas privadas no Brasil, a média, escolas de classe média, não essas top, tem muito a ver com a diferença delas, que é questão socioeconômica, renda, acesso desde pequenininho, né, pais bilíngues, viagem para o exterior. Então, você tem todo um aspecto cultural aí que faz muita diferença no resultado, né, para além da escola. Mas quando você olha o grosso ali da média, né, das escolas do Brasil, a média delas é entre 570 e 630 pontos. Sabe qual que é a média das escolas públicas, estaduais, municipais, que em geral, né, quem está nos ouvindo entende como é o lugar a ser evitado, porque é o precário, é o que já faliu, é o lugar onde eu preciso tirar meu filho dali, porque se eu desejo um futuro melhor para ele, 550 pontos. A diferença. Então, ou seja, todo o investimento que a sociedade faz, que os pais fazem, toda a A expectativa, entrega não é. para no final, um aluno dessa escola top é nota 7. Um aluno das escolas, do grosso das escolas privadas no Brasil, é 6,5. Os alunos de escolas públicas piores, às vezes, 5,5. A diferença tá, Muito pouco. Não é tão grande. Não é tão Mas grande assim. é importante você falar disso, né? Eu sou fruto de escola pública a Eu minha também. vida toda, né? Também. É lógico que mudou muito, né? E tudo mais, mas eu falo assim, a gente tinha uma noção. Eu sou apaixonado por leitura, né? Escrevi livros e tudo mais, e tudo isso saiu de dentro da escola pública, né? Esse incentivo, eu lembro de professores lá no Instituto Federal em Inconfidentes, uma referência para mim era a Cíntia Zoratini, professora de português. É a nossa professora até hoje. Então, e a Cíntia, assim, eu era daquele aluno que mais perturbava ela, né? Se você falar do Martinelli, ela vai lembrar, né? Só que lá eu era o Zé Roberto. E assim, e ela foi a pessoa que construiu em mim esse desejo por ler, por escrever, por ser o melhor, né? Por investir tempo na leitura e tudo que isso ia trazer resultados para minha vida, e foi exatamente como ela disse, né? E a paixão da vida dela é a língua portuguesa, né? Ela falava isso pra gente lá atrás, e você está falando que ela é professora até hoje. E a gente vê, né? O que mudou de lá para cá, o que realmente faz sentido hoje, né? A gente vê uma deficiência muito grande hoje nos alunos, uma falta de interesse muito grande. Queria que você entrasse um pouquinho nisso agora com a gente. Vamos sair da vitrine e entrar mais para da dentro aí. escola.
Uma reflexão que a gente pode fazer, já que essa diferença entre os alunos das melhores escolas e das piores escolas é tão pequena assim, quem são esses alunos? Uhum. Né? Assim, eu sempre desconfio, né? Eu sempre procuro criticar, criticar e criticar. Né? Nunca vou aceitar uma frase do tipo, estudantes de hoje não querem mais nada. Não, eles querem. Eles só não querem aquilo que a gente queria. Sim, né? daquele jeito. Exato. Né? Outras fases. A última geração foi a nossa, pensando nos nascidos nos anos 80, 90, né? Agora não tem mais, acabou. Né? Uhum. Não, é uma geração diferente. Então, assim, são alunos com o próprio processo de formação, estrutura de desenvolvimento do cérebro, de formação de pensamentos hoje mudou. A percepção é diferente. A Facilidade neurociência de fala, informação, a né? neurociência fala que até a forma como o cérebro responde é diferente. As totalmente áreas são diferente. acessadas de forma Totalmente diferente. Fora os diferente. estímulos que Estímulo eles precisa têm de muito mais hoje, porque que nós não tínhamos, É. né? Então, eu acho até fica a dica, né? Trazer um psiquiatra aqui, que é um profissional mais capacitado para falar sobre isso. Mas hoje o que a gente observa é que os estudantes... Vamos dar um exemplo. Ontem eu estava pensando sobre isso, ouvindo uma palestra, né? A gente estava ouvindo uma palestra do Dr. Augusto Cury, que é autor de um livro maravilhoso, né? vários, bom. Vários, aliás, vários. Mas ele tem um que é voltado para a educação, né? Uhum. Se eu não me Pais engano, Pais Brilhantes, Brilhantes, Professores Fascinantes. Professores Fascinantes, né? Eu ouvindo a palestra, eu pensando, e concordando a todo momento com ele. Não consegui discordar dele em nenhum momento, né? De repente, passou pela minha cabeça, vamos imaginar, um imperador romano no século I. Ele dominava o mundo até então conhecido. Qual é a informação que aquele homem tinha no cérebro dele? Hoje, uma criança com acesso ao smartphone tem muito mais, o cérebro está processando muito mais informações do que um Júlio César, o dono do mundo no século I. Uhum. Não precisamos ir longe. Eu me lembro quando eu entrei na Universidade Federal de Viçosa, eu fui acessar meu primeiro e-mail lá. Até então, o máximo que eu conhecia era de biblioteca pública e uma Barça. Uhum. Então, A Barça, que era Barça? caríssima, né? Continua. Agora ela virou raridade, né? Então, veja, qual é a informação que a gente consumia? Uhum. Então, hoje, pensa essa garotada, quanto de informação eles são bombardeados o dia inteiro com smartphones, né? O noticiário na escola. Então, é muita informação. Então, o Dr. Cury dizia justamente que hoje nós vivemos que ele chamou de intoxicação digital. Né? Intoxicação digital. E que o mal do século é aquilo que ele chamou de síndrome do pensamento acelerado, a SPA. Né? Ou seja, a formação de pensamentos hoje que vem, né, isso é involuntário, né, a nossa mente, ela é muito mais rápida, muito mais acelerada, em maior quantidade do que nós. Então, eles estão acelerados. Logo, eles precisam de mais estímulo. Uhum. Eles precisam de mais estímulo. E o que é a escola? A escola é o espaço que você tem que sentar, respirar numa cadeira, né, concentrar num professor que não tem a informação a mais interessante, a mais legal do mundo, né? Enquanto que você está com o smartphone ali do lado, a rede social e as notificações bombando. E até essa didática, né? Eu vejo muito hoje a forma com que eu falo. Às vezes eu faço palestra em escola, né? Para você segurar a atenção de uma faixa etária é muito complicado. Porque exatamente por isso, o estímulo, a forma com que ele está acostumado a receber informação, né? Você tem que se desdobrar para colocar a mesma informação para ele ter interesse, né? Eu fiz uma palestra num dia lá que eu fiz uma dinâmica com eles usando o celular para ter a atenção deles, né? Tipo, eu coloquei a mesma informação, só que de uma forma que eles entendiam
mais fácil, que era através do celular deles. Pega teu celular, ó, a gente vai fazer assim agora. Isso quer dizer isso. Agora você vai fazer assim, assim, assado, que quer dizer isso. Né? Seu pai vai responder o seu WhatsApp assim, mostrando, falando sobre inteligência emocional e como a gente precisa entregar valor hoje, nas relações hoje, né? E aí a professora falou assim, mas como que você conseguiu segurar tanto tempo a atenção dele se eu dentro de sala não consigo? Eu falei, exatamente por falar a língua que eles estão falando hoje. Exatamente. O Giovanni, aliado a isso, eles ainda têm aquela expectativa da nota, né? Precisam estudar e entregar a nota. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a nota. Mas antes, vocês estão gostando do nosso conteúdo, pessoal? Esse assunto vai ficar para o próximo bloco. Esperamos você na quinta-feira, às 19 horas, para o Giovanni falar um pouco sobre as notas da escola. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida